O Lula destruiu o governador bolsonarista de Goiás, o Ronaldo Caiado. E ele destruiu assim, sem cerimônia nenhuma, na frente de todo mundo. Porque o Caiado e o Lula e os outros governadores participaram de uma reunião sobre segurança pública. E o Caiado estava colocando na mesa, eu não vou fazer isso, eu não vou colocar câmera no policial, querendo botar ali uma banca para fazer a cena aos bolsonaristas. E no final, o Lula chegou e mostrou assim, você quer ser presidente? O presidente sou eu. Você é só um nada, você é um verme. Foi isso que o Lula fez, numa ironia, que ele desarmou o Ronaldo Caiado. Desarmou, matou o Ronaldo Caiado. Só faltava o Caiado lá e dar um beijo na boca do Lula, pela ironia do Lula. Porque se tem uma coisa que o Lula sabe fazer, é ser irônico. E se o Caiado acha que ele vai ser o herdeiro do Bolsonaro, ele tá completamente errado. Porque 2026... quem vai disputar é o Lula e quem vai vencer é o Lula. Caiu de novo os índices de desemprego. O PT tem um temor que o Lula possa não disputar 2026. Eu acho pouco provável que o Lula não dispute e não seja vitorioso. Na sua opinião, o que você achou dessa ironia do Lula? Ele acabou com o Caiado? Ponto 2. Caiado é o herdeiro de Bolsonaro? Eu acredito que não, mas você vai colocar nos comentários. E você acha mesmo que o Lula pode não disputar 2026? Se ele não disputar, quem será o herdeiro de Lula? Na minha opinião, Fernando Haddad. E na sua, gostou da destruída que o Lula deu ao vivo no Caiado? Então like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. Eu quero mostrar esse vídeo para vocês porque é um vídeo simplesmente delicioso. Mas eu só vou contextualizar um pouquinho para vocês. Tá rolando uma discussão da segurança pública para criar um sistema único de segurança pública nacional, mais ou menos como é o SUS, porque a segurança pública no Brasil é um problema dos governadores, mas o governo federal precisa ter ali uma coordenação. E houve muitas discussões, uma reunião longa de 4 horas, e no final da reunião, vários governadores acabaram elogiando a proposta, a iniciativa, mas o Ronaldo Caiado quis botar na mesa, falando assim, eu não vou colocar câmera em policial. Policial meu não vai ter câmera. E eu acabei com a criminalidade no meu estado. Meu estado, o estado de Goiás, não tem mais crime. E aí o Lula sempre ele, né, chegou e respondeu o Ronaldo Caiado. Esse aqui é o Ronaldo Caiado, é um senhor bonitão. Deve ter pego muita gente na época que ele era novo. Aqui tá o Caiado e o Lula vai falar com ele. Ó. Eu não vou botar a câmera em policial meu de maneira alguma. Deixa eu virar pra cá. Não existe a hipótese de eu botar a câmera em policial meu. Que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Já acabou com ele. Aí o dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. E vocês vejam, eu também duvido que em algum momento agora da no história final republicana um presidente serviu tanta comida para vocês como eu servi nessa reunião aqui. Eu não sei, Caiado. A cara do Caiado. Eu não sei se chegou para você um pedaço de pamonha. Mas essa pamonha que eu comi aqui, ela veio da noite de Goiás, porque eu ganhei de presente pamonha e o famoso empadão de Goiás. Tá? Então, gente, muito obrigado. A cara do Caiado. Caiado puto. Você viu que ele até mordeu os beijos, fulo da vida. Levou essa ironizada do Lula na frente de todos os governadores. Fala o que quer, ouve o que não quer. O Caiado tem a mesma idade do Lula. Tem muito mais dinheiro também. E tem bem menos rugas. Mas em termos de política, o Caiado é um menino perto do Lula. Claro, ele tá fazendo essa jogada toda porque ele tem interesses. Ele quer acenar para os bolsonaristas. E segurança pública é algo caro para os bolsonaristas. Também é algo que mistura os interesses da bancada do agronegócio com a bancada da bala. Então ele está fazendo ali a sua defesa aos policiais, a bancada da bala, aquilo que a gente sabe, porque o Caiado, ele quer ser candidato à presidência em 2026, presidência da República. E ele é um governador muito bem cotado em Goiás, venceu mais de 60% das prefeituras da cidade, então ele tem ali um polo
que pode projetá-lo, o apoio do agronegócio, o apoio da bancada da bala, e ele quer disputar como sendo um dos herdeiros de Bolsonaro para se viabilizar em 2026, e ele até derrotou o Bolsonaro em Goiânia, com o Sandro Mabel derrotando o Fred Rodrigues, o candidato do Bolsonaro. Só que o Caiado, ele não tem chance alguma com o Lula. Porque o Lula, no estado atual, hoje, bem de saúde, não tem pra ninguém, cara. Saiu dados da PNAD. Desemprego, o menor valor de toda a série histórica desde 2012, 2013. Menor valor para o terceiro trimestre, só ficando atrás de dezembro de 2013. Dezembro que nós temos a contratação temporária pelas festas de fim de ano, então é muito possível que no próximo trimestre a gente tenha aí uma redução ainda maior do nível de desemprego ou da taxa de desocupação. E isso é importante porque quanto mais pessoas estão empregadas, maiores as condições de consumo. E o Lula acredita que é o consumo das famílias que puxa o desenvolvimento econômico. E ele está certo, porque se eu consumo mais, eu forço as empresas a contratarem mais. E isso aumenta a quantidade de pessoas com renda e essas pessoas vão comprar mais produtos e assim cria-se um ciclo virtuoso na economia. Há um temor do PT, segundo a Mônica Bergamo do Globo, da Folha de São Paulo, perdão, que o Lula possa não disputar, que ele pode não disputar 2026. Caso o índice de aprovação dele não esteja muito alto, ele não vai querer arriscar uma derrota, porque ficaria muito feio o Lula, no seu ocaso político, ter uma derrota. Mas eu vejo que isso é mais por uma questão de sucessão do PT, eu vejo que a grande figura que tem condições de herdar o capital político do Lula é o Fernando Haddad. Ele perdeu em 2018, você vai falar, mas é o Haddad. Não vejo Rui Costa, Camilo Santana. Camilo Santana é um péssimo ministro da educação. Quem dá hoje show no PT, no ministério, é o Haddad. Você tem o Alckmin, que não é do PT, e a Simone Tebet, que é do Ministério do Planejamento. O que esses três estão fazendo? Eles carregam o governo nas costas. Mas os outros ministros, Rui Costa, Paulo Pimenta, Camilo Santana, são fraquíssimos. O ministro do Trabalho e do Marinho são fracos, muito fracos. Mas existe esse temor. O Lula, a aprovação dele não vai subir muito porque o país está polarizado e vai ser uma disputa apertada. Mas o Bolsonaro não vai disputar. E os outros candidatos não conseguiram se viabilizar. Então o Lula está muito tranquilo. Se o Caiado acha que ele vai ser o herdeiro do Bolsonaro, ele está completamente enganado. Ele não se viabilizou nas últimas pesquisas que têm sido lançadas e para o bolsonarismo, o Caiado não é essa liderança. A liderança do bolsonarismo é o Pablo Marçal. Porque o Marçal, ele reúne características de Bolsonaro e características de Silas Malafaia. Malafaia é uma liderança religiosa, Bolsonaro é uma liderança política. E o movimento bolsonarista é o movimento político religioso. É um movimento que mistura as duas coisas. E hoje, o político que atende a essas necessidades, que consegue transitar pelos dois campos de modo fácil, é o Pablo Marçal. Caiado não tem essa condição. E nem vai ter. Ele é um líder do agro. Tudo bem. Mas ser o líder do agro não significa que ele é o líder do bolsonarismo. Ele é líder de uma parcela do bolsonarismo, não da totalidade. O Pablo Marçal é da totalidade. E na minha opinião, o Caiado, ele atuou de modo precipitado, atacando o Bolsonaro. Não deu nem 24 horas a derrota, o Caiado já foi lá e começou a atacar o Bolsonaro. Falar que, ironizando o Bolsonaro, que ele ganha campanha, o Bolsonaro não. Falando que o jeito do Bolsonaro de governar e de fazer política cansou. O Caiado faz a seguinte aposta. Ele aposta que os ataques que ele está fazendo no Bolsonaro vão aumentar a rejeição dele diante do bolsonarismo, tudo bem, mas a rejeição que os bolsonaristas têm à esquerda é maior, ou será maior do que a rejeição que eles têm com ele, Caiado. Então os votos do Bolsonaro vão gravitacionalmente ir para ele. Acho bem precipitado, porque até 2026 tem muito chão. Bolsonaro tem uma militância ainda significativa e ele vai jogar essa militância na cara do Caiado, na cara desses cabelos platinados e bem bonitos do Ronaldo Caiado, que é um senhor bem bonitão. O Ronaldo Caiado deve usar um bioestimulador de colágeno pesadíssimo. Ele deve usar Sculptra. Eu acho que ele usa Sculptra.